Bom, decidi então fazer uma tier list aqui, ranqueando todos os jogos Lego, pelo menos os que eu joguei. Então vai ter as categorias aí do melhor pro pior, apesar de que eu acho que não vai ter um jogo Lego que seja ruim, pelo menos eu não me lembro agora. Se tiver, eu não cheguei a jogar. Começando então pelo que eu joguei, na ordem, né? Começando pelo Lego Marvel. Cara, pra mim não tem como. É o melhor jogo Lego já feito. Até os dias de hoje. Cara, até mesmo como o jogo da Marvel, é um jogo muito bom, assim, sabe? É um dos melhores da Marvel e da franquia Lego no geral. Um jogo que traz muitos personagens, até hoje eu acho o mundo dele muito rico dentro do que é capaz, né? Dentro do que a Lego é capaz de proporcionar. E pra mim ele tá lá no topo, cara. Pra mim aqui, vamos deixar então como um top 3. Top 3 da Lego fácil. Que a gente deixa como bonzão, né? Já arrumando aqui. Bom. Ou então a gente deixa como. É, tá, bonzinho, vamos dizer assim, né? Que é aquele jogo que é bom, mas não é grandes coisas. Aqui já é decepção, digamos assim. E o pior de todos, né? Que é deixar como horrível mesmo. Apesar de que eu acho que não vai ter nenhum. Cara, avançando pro Lego Vingadores, esse jogo aqui ele até tem uma semelhança com o Lego Marvel, principalmente o mundo aberto, né, que pra dar uma disfarçada ele só muda um filtro, mas ainda assim é um jogo bem divertido. Eu acho que o Lego Marvel é melhor, o Lego Marvel Super Heroes, porque ele pega as skins, né, dos quadrinhos e ele cria uma história nova também, né, de certa forma. Enquanto o Lego Vingadores ele tem a limitação de se basear nos filmes, que pra mim acaba sendo um ponto talvez que faça o Lego Marvel Super Heroes ser melhor. Dito isso, ainda é um jogo que eu acho muito divertido, cara. Pra mim, pô, até falando de Vingadores, né, a gente teve o jogo dos Vingadores, que foi horrível. Então esse jogo ele continua sendo o melhor que tem dessa equipe, né? E novamente no universo Lego. Indo agora pra DC, né? Pegar o primeiro aqui, já pular, né? Lego Batman. Que, cara, esse jogo aqui me marcou muito. Porque foi um dos primeiros jogos Lego que eu joguei, né? No PS2. E, pô, pra mim ele também entraria no top 3, cara. Talvez o Lego Vingadores eu vou deixar em bonzão, porque ele não me marcou tanto. E o Lego Batman eu deixo em top 3, porque ele merece estar aí, cara. Eu diria que talvez até hoje, sinceramente, seja o melhor jogo Lego. E ele tem uma atmosfera assim que eu considero bem sombria, não sei explicar. Lembra até um pouco a franquia Arkham em alguns pontos, coisa que os outros jogos Lego, principalmente do Batman, não seguiram, né? Eles foram pro lado um pouco mais fantasioso mesmo, assim, mais coloridão. Enquanto esse jogo não, ele é mais fiel à mitologia do Batman mesmo. Já que só tem ele, né? Não tem outros super-heróis. Então pra mim ele é top 3 fácil. Em compensação, Lego Batman 2, né? Ele meio que vem pra tentar melhorar tudo que tá no primeiro. Porém, eu acho que de certa forma ele até foi um pouco decepcionante na época que saiu. Eu lembro de ouvir falar que tem alguns pontos desse jogo que não foram tão bem aceitos assim. Ele realmente é um jogo que eu ouço falar, né, que tem uns probleminhas e tal. É, claro, comparado com hoje em dia, principalmente, né, por ser um jogo datado já, até talvez mais do que o Lego Batman em alguns pontos, né? Eu ainda gosto dele bastante, cara. Eu acho ele até melhor que o Lego Batman 3, por exemplo. Pra mim, o Lego Batman 3 ele fica em bonzinho, já, né, já indo pra ele, porque apesar dele ser um jogo que amplia muito, ele peca em um ponto que eu acho crucial dos jogos Lego, que seria justamente, né, a questão do mundo aberto, a partir do momento em que isso começou a ser introduzido. A partir do momento que a Lego começou a fazer jogos com mundo aberto,
Foi assim, revolucionário, né, dentro da franquia de jogos. E cara, esse jogo ele acabou retrocedendo um pouco, né? Porque ele trouxe um mundo aberto que não é tão aberto assim. Então a Gotham, por exemplo, de Lego Batman 2 é muito mais legal do que o mundo aberto do Lego Batman 3, que é você ir pelos planetas, né? Que são áreas mais curtas, assim, separadas. Então, pra mim, esse é um jogo que ele pega um pouco nesse ponto. Ele não é ruim, mas eu acho que em questão, é, juntando, né, todos os aspectos, o Lego Batman 2 e o 1 são melhores. Dito isso, o Lego Batman 2 eu também não acho que entra no meu top 3. Apesar de ser muito nostálgico pra mim, provavelmente ele fica no bonzão mesmo. E aí o top 3 fica o Lego Batman o primeiro. Agora, em contrapartida, o Lego DC Super Villains é um jogo que pra mim, cara, me surpreendeu. Ele é um jogo bem subestimado, que, né, não teve tanta gente que jogou assim comparado aos Lego Batman. Mas, cara, ele é um jogo muito divertido, cara. A ideia dele, que é, pelo menos que eu me lembro, ele é o único que tem, né, da franquia Lego, que é de você, dentro da história, controlar o personagem que você cria. Pô, é uma ideia assim que deu muito certo, na minha opinião. É bem divertido mesmo esse jogo, cara. É um jogo. E apesar dele ser Lego DC Super Villains, ele também traz muito dos super-heróis, né? Então você tem vários heróis pra desbloquear. Eles estão presentes no modo história também. É um jogo completaço da DC, talvez o jogo mais completo da DC que a gente tem até hoje de, acho que não só de Lego, né, no geral. O Injustice, ele até traz bastante também, mas comparando com o Lego não tem como, cara. Esse jogo aqui, ele é muito bom mesmo. Ainda assim, eu acho que ele não entra no meu top 3. Sendo justo, ele é melhor sim que, acredito eu, que os dois que estão em cima. Mas em questão nostalgia e tal, por diversos aspectos, eu ainda acho eu ainda acho esses dois melhores. Então, vai ficar aqui no bonzão mesmo. Lego Harry Potter eu joguei muito pouco, então não vou opinar. Lego Indiana Jones, pra mim é uma obra-prima, tá? Outro jogo que eu joguei na época do PS2 e que pra mim, cara, é um dos meus jogos favoritos até hoje. Pra mim, assim, fácil, se fosse colocar na ordem, ele viria em primeiro. E o Lego Marvel em segundo aqui. Aí logo depois, pelo menos por enquanto, o Lego Batman. Cara, esse jogo pra mim ele é maravilhoso, não só porque eu já gostava muito dos filmes, mas sei lá, toda a atmosfera que ele tem eu acho muito da hora também. Sim, claro, tem muito do impacto dos filmes do Indiana Jones, né, que já são muito divertidos por si só. Então ele é um jogo, cara, que me traz muitas memórias boas. Não tinha como ele não ficar no top 3. Acredito que a maioria também segue a mesma lógica. Então ele fica aqui, facilmente não vai sair daí. Em compensação, Indiana Jones 2 eu joguei muito pouco. Outro jogo aí que ninguém se lembra. E eu diria assim que ele entra em decepção, apesar de eu ter jogado pouco, né? Eu mesmo não poder dizer por minha conta. Mas pelo que eu ouço mesmo de retrospecto, foi um jogo que, foi um jogo que acabou dando errado, né? Então acaba entrando aqui em decepção. É... Lego Jurassic World eu joguei muito pouco também, né? Não cheguei a zerar. Mas ele é um jogo bom, sim. As pessoas falam bem dele. Vou deixar em bonzinho aqui só porque eu não joguei muito. Mas pode ser que ele seja bonzão também. Aí vai depender de quem jogou pra dizer. Lego Senhor dos Anéis. Esse daqui é complicado de eu avaliar, porque eu tô jogando ele a primeira vez agora, né? Então, assim, pelo que eu joguei até agora, eu tô achando ele, pô, absurdo. É muito bom mesmo. Principalmente depois que eu assisti, né, os filmes. Eu já tinha lido o livro, mas os filmes mesmo eu não tinha visto. Assisti recentemente, cara, e por causa dos filmes, né, que eu comprei o jogo. Então é um jogo que tem um baita potencial, cara. Pelo menos do que eu joguei até agora, que não foi muito. Pra mim ele entra em bonzão. Só por isso que eu vou deixar ele aí. Pode ser até que ele seja top 3, né, pra muitas pessoas. Pelo que eu joguei até agora, pra mim ele já é, assim, muito bom mesmo. Eu recomendo muito pra quem é fã da franquia. Até pra quem não é, talvez, acho que também pode aproveitar, né, o jogo. Até porque, por exemplo, o Lego Star Wars, que tá aqui, né, eu joguei antes mesmo de assistir os filmes, quando eu era criança. E eu curti bastante. Talvez é outro que entre aqui em cima, viu?
Esse daqui, né, que reúne as duas trilogias. O problema é quem que teria que descer, viu? Complicadíssimo. Talvez por questão de eu ter jogado esses três primeiro, né? O Indiana Jones, Batman e Star Wars. O Lego Marvel talvez descesse, mas é muito complicado de dizer, cara. Por enquanto eu vou deixar o Star Wars aqui mesmo em bonzão, porque pra mim o top 3 ele meio que é difícil de tirar. Talvez se o Star Wars tivesse vindo primeiro, seria outro que eu estaria deixando no bonzão. Porque pra mim tá no mesmo nível, né? Tá no mesmo nível, mas como eu vou deixar top 3 mesmo, então deixa assim. Agora, um que eu joguei até que bastante, e esse sim eu considero meio decepcionante, é o Lego Marvel Super Heroes 2. Porque foi um jogo que não conseguiu me prender. Ele é um jogo que eu também acho meio ruim a execução, porque na teoria ele era pra ser uma continuação direta do Lego Marvel Super Heroes. Só que ele parece que prefere juntar algumas coisas, né, do Super Heroes com o Vingadores, né? Já que tem muita skin que vem direto do MCU, né, e tal. E pra mim isso é um ponto negativo, sendo sincero. Sei lá, um jogo que não conseguiu me prender. O mundo aberto dele também não achei muito interessante, sabe? Pra mim foi sim uma decepção jogando ele. Foi um dos jogos Lego, um dos únicos que eu genuinamente fiquei meio decepcionado. Principalmente, né, pelo seu anterior, que eu acho tão bom. Agora acelerando um pouco mais, né, pra gravação não ficar é, tão cheia. Pra não exceder muita gravação, eu vou acelerar um pouco mais, né? Lego Star Wars 2 basicamente é a mesma coisa, né, que o Complete Saga. Junto com o terceiro, que eu não tô vendo aqui. Aqui. Então, pra mim, eu deixo em bonzão também. Lego Star Wars 3 eu não cheguei a jogar, né? Ele é um jogo meio estranho, porque ele meio que conta uma história que já tinha sido contada, né? Nos outros jogos. Então eu não sei dizer, cara. Eu acho que eu só não vou colocar ele mesmo, né? Porque eu não faço ideia. Lego Star Wars Skywalker Saga, né? A saga Skywalker eu cheguei a jogar bastante e pra mim é bonzão também, né? É um jogo, pô, questão técnica talvez seja o melhor que a gente tem de Lego até agora. Os Incríveis eu também joguei um pouco, curti bastante, é um jogo também subestimado, né? Não é tão falado assim dentro dos jogos Lego, mas ele é muito bom mesmo, eu recomendo jogar. Quem nunca jogou. E eu acho que esses foram os jogos Lego que eu joguei, cara. Esses que estão aqui, eu cheguei a ver um pouco, tipo Piratas do Caribe, mas não joguei muito pra poder avaliar. Lego Hobbit também não, esse Star Wars eu também não joguei, mas pelo o que eu ouço falar também, né? Acho que a maioria deixaria no bonzinho. E eu acho que é isso, cara. Acho que é uma tier list que tá bem condizente aí, com a minha opinião. Pra mim esse seria o top 3. No máximo eu ficaria em dúvida entre subir, né, o Lego Star Wars aqui pra cima. Aí eu não sei qual desses que eu baixaria. Mas acho que tá bem decente aí essa lista, né? Curti o resultado. Então não esquece de dizer aí como ficaria a sua lista, né? De dar um joinha e se inscrever se gostou do conteúdo e se quer de dar um joinha e de se inscrever para acompanhar mais. Esse foi um vídeo mais de teste mesmo assim, né? De protótipo, para eu testar um estilo mais rápido, sem gameplay. E é isso. Tem muito mais vídeos mais planejados por virem. E bom, se você decidir ficar no canal, muito obrigado e a gente se vê na próxima.